E aí pessoal, boa noite, tranquilo? Vamos aqui resolver uma questãozinha aqui para vocês tirarem algumas dúvidas nesse tipo de questão, tá bom? Caso vocês tenham aí alguma dúvida em uma questão que vocês estejam fazendo no trabalho que seja parecida, tá certo? O que acontece? Vamos fazer aqui a leitura junto e vamos fazer algumas análises do enunciado, tá certo? A força gravitacional entre dois objetos no espaço de massa mzão e mzinho, separados a uma distância r é f. Caso a massa mzão seja dobrada e a distância entre os elementos quadruplicada, podemos dizer que a nova força de interação gravitacional F' é igual a quanto? Percebam, pessoal, que nessa questão existem duas situações. A situação 1, que é a que você não fez nenhuma alteração nos objetos, e na situação 2 você tem os objetos alterados, ok? Existe uma modificação na questão, basicamente isso. Percebam que aqui, ó, vamos pegar os dados dos dois pontos. Bem aqui assim, ó, existe a divisão da situação 1 para a situação 2. Na situação 1, a massa 1 é igual a mzão. A massa 2 é igual a mzinho. A distância entre eles, ele chamou de R. E quando isso acontece, a força gravitacional vale F. Isso tudo ele deu pra gente. Na situação 2, pessoal, você vai ter que a massa M1 ela foi duplicada. Então, se você chamou ela de M anteriormente, aqui vai ficar 2M. A massa 2 vai ser igual a Mzinho. A nova distância vai ser quanto? Opa, a distância ela foi quadruplicada, ok? Ele diz bem aqui, ó, a distância entre os objetos, entre os elementos, foi quadruplicada. Se tu chamava ela de R anteriormente, você vai chamar ela de que agora? 4R, tá bom? E quando isso acontece, a força gravitacional vai ser chamada de F', e ele quer saber quanto vale ele F', que é justamente aqui os itens da questão, tá bom? Percebam aqui na questão, gente, tá tudo em função de F, que seria a força original de interação entre os planetas antes de tu alterar os dados. Lembre-se que a fórmula de força gravitacional, a força gravitacional sempre é uma força de atração, ok? É igual a Gzão, M1, M2, dividido pela distância entre esses planetas, entre esses objetos, entre esses corpos, ao quadrado. Se você pegar essa equação, você vai pegar essa equação aqui, adotar os valores do primeiro caso e depois fazer a mesma equação para os valores do segundo caso. Logo após isso, você vai criar uma relação entre os dois. Você vai ver se alguma coisa se repete entre eles, tá certo? Então vamos aqui, ó. Substituindo a primeira situação nessa equação, você vai ter o seguinte, olha, a força gravitacional ele chamou de F. Gzão é Gzão, a massa 1 ele chamou de Mzão, a massa 2 ele chamou de Mzinho e a distância ele chamou de R. Lembrem-se que é R ao quadrado porque é da fórmula. E isso aqui vocês guardam esta equação, tá bom? E nós vamos agora fazer a mesma equação, só que para os novos valores, quando você fez as alterações, ok? Olha, a força gravitacional, que é F', eu não sei quanto é que vale, vai ser igual a Gzão, M1, quanto é que vale M1 agora? Olha, M1 vale 2M, 2Mzão, desculpa. A massa 2 vale Mzinho, porque eu não fiz alteração nela. E a distância entre ele agora é 4R. Lembre-se, pessoal, que é a distância ao quadrado. Então, D vai ficar assim, ó. O quadrado vai para os dois, ok? Vai para os dois termos. O que é que você vai fazer aqui agora? Vai fazer entre aspas, né, que eu costumo falar, você vai fazer a matemática nessa equação. O que é que acontece? Esse quadrado, gente, esse 2, ele está tanto no 4 quanto no R. Porque você tem uma multiplicação. Se tivesse uma adição ou uma subtração, você teria aqueles quadrados perfeitos. Só que como não é o caso, você pode simplesmente colocar o quadrado nos dois. Perceba que aqui, ó, quanto é que dá 4 ao quadrado? 4 ao quadrado vale 16. Então você bota 16 aqui. E o R você não pode alterar.
que é que você pode fazer aqui ainda nessa questão? Você pode simplesmente simplificar, na verdade, né, esses dois números aqui. Vamos simplificar ele por 2. Olha, divide essa equação por 2, divide esse número aqui por 2. Ok? Nós estamos fazendo simplificando a equação. Ok? 2 dividido por 2 dá 1. Então, vou pegar esse termo aqui, ó, botar um 1 aqui. 16 dividido por 2 dá 8. E aqui nós temos o 8. Gente, aqui agora vai ser para facilitar a visualização de vocês. Eu vou pegar esse número 1 e vou trazer ele aqui para frente, ok? Percebam que é só multiplicações aqui, só tem multiplicação aqui em cima. Então a ordem não altera o resultado, né? Então vou botar aqui 1 vezes Gzão. O que é que acontece, gente? Perceba que quando você tem Gzão, Mzão, Mzinho dividido por R ao quadrado, você tem F. Isso tudo que você tem aqui é igual a F. Perceba que tudo isso aqui, ó, você consegue encontrar aqui, ó. Você conseguiu encontrar aqui. Então, olha, se isso tudo vale F, eu posso simplesmente substituir todo esse cara que eu acabei de pegar aqui, ó, substituir por quanto? Por F. Opa, sem querer apaguei mais do que eu devia. O 8 aqui continua. E vou substituir por F. E então a equação ficou como? Olha, a nova força gravitacional ficou 1/8 da força anterior. E aí você marca justamente o item B de bola, ok? Pessoal, então aqui fica a resolução da questão.